O homem mais feliz da história, Augusto Cury. O seguinte livro é protagonizado por Marco Polo, um pensador ateu mundialmente reconhecido que tenta estudar a mente de Jesus sob o ângulo da ciência. Com isso, ele tenta revelar os códigos da felicidade, contidos em um dos discursos mais famosos de Jesus, o Sermão da Montanha. As descobertas o deixam fascinado. Como é possível um homem que viveu há mais de 2000 anos atrás ensinar gestão da emoção muito antes de existir a psiquiatria? É o que você vai descobrir a seguir. As equações que tiram o sono em Jerusalém. Dr. Marco Polo, um ateu declarado, estava em Jerusalém em pleno século XXI, não para estudar arqueologia ou visitar monumentos históricos, mas para fazer algo que nenhuma religião ou ciência foi capaz de fazer antes: estudar a complexa mente de Jesus sob os olhos da ciência. A intenção era procurar falhas nos pensamentos de Jesus ou em suas atitudes, mas quanto mais estudava, mais perplexo ele ficava. Essa pesquisa poderia ser a resposta de várias equações que faziam Marco Polo perder o sono, como o fato de estarmos nos distanciando cada vez mais uns dos outros, quando deveríamos amar, abraçar e incluir. Estamos nos tornando seres completamente alienados. E por que, mesmo com uma indústria gigante para oferecer prazer às pessoas, vivemos diante da geração mais triste de todos os tempos? E por que a humanidade está adoecendo tanto emocionalmente, mesmo diante de grandes avanços na área da psicologia e psiquiatria? São perguntas difíceis de responder. Mas Jesus possuía um intelecto único. Ele passou por várias adversidades e, mesmo assim, soube gerir sua emoção com êxito em cada situação. É triste que o cegamento religioso não permita que a mente de Jesus seja estudada nas universidades. Teríamos um povo mais saudável emocionalmente se isso acontecesse. Marco Polo estava agora diante de centenas de pessoas de origem multiétnica para um debate, no mesmo lugar onde Jesus discursou o tão conhecido Sermão da Montanha. Seu objetivo era disseminar os códigos socioemocionais contidos nesse sermão. Certamente, suas descobertas iriam afetar todos os tipos de mentes, incluindo intelectuais e religiosos. Primeiro código da felicidade. Felizes os que esvaziam seu ego, porque deles é o reino da sabedoria. Para explicar esse código, Marco Polo escolheu as escritas de Mateus para reformular suas teses, apesar de que as escritas do médico grego Lucas talvez fossem mais familiares para ele. Porém, constatou que tanto as biografias escritas por Mateus, Marcos, João e Lucas eram coerentes, e que não tentavam mostrar um líder religioso ou social. As pessoas que seguiam Jesus eram chamadas de discípulos. Portanto, o Sermão da Montanha não se tratava de um líder religioso ensinando aos seus fiéis, mas de um mestre ensinando aos seus alunos. Ao ser questionado sobre qual seria o código a ser debatido, Marco Polo foi sintético e disse: felizes os que esvaziam seu ego, os empáticos, os que gerenciam sua ansiedade, os sedentos por transformar a sociedade, os solidários, os transparentes, os pacificadores da mente e os resilientes. Seria então o discurso de Jesus na montanha um conjunto de códigos para prevenir transtornos emocionais e sociais. Vale a pena considerar essa tese. A emoção atua no campo da inconsciência e por isso precisa de estímulos para ser ativada, que no caso são os pensamentos. Além disso, ela precisa do eu, que é a consciência crítica, para ser gerida. É necessário, então, aprender a gerir suas emoções, colocar o eu como autor da própria história. E quem não consegue trabalhar a gestão da emoção será um bebê diante das frustrações. Felizes os que empobrecem em seu espírito. Ou, como Marco Polo gostava de interpretar, felizes os que esvaziam seu ego, porque deles é o reino da sabedoria. Esvaziar o ego é esvaziar a própria mente e se desfazer de falsas crenças e falsas verdades. Todos os sentimentos de vingança, de homicídio ou de qualquer outro tipo de atrocidade é fruto de um ego inflado. Desinflar o ego é se libertar dos preconceitos
e reconhecer que, por maior que seja a variedade de etnias ou culturas, somos todos seres humanos. Para Jesus, quem segue o primeiro código de forma disciplinada deixa de ser um ser humano insípido e frágil e acaba se tornando o sal da terra, não somente para matar os germes de sua estupidez ou de seus maus pensamentos, mas também para dar sabor à vida. Continuação do primeiro código da felicidade. A era da obesidade emocional e do padrão de beleza. A obesidade física mata milhões todos os anos, mas a obesidade emocional mata igualmente ou até mais pessoas. Porém, pouco é falado sobre o assunto. E os sintomas envolvem autocobrança exagerada, autoculpa, ser escravo dos padrões de beleza impostos pela sociedade e sofrer por antecipação ou viver preocupado com o futuro. Certamente muita gente apresenta esses sintomas. Guardamos tanto lixo dentro de nossa mente que nenhum aterro seria capaz de armazenar tantos resíduos. Mas o prêmio para quem busca esvaziar a sua mente é um reino, não o reino dos céus, pois este está além dos limites da ciência, mas sim o reino da emoção. Não podemos nos tornar escravos da própria emoção e deixar que as distrações do mundo moderno roubem nossa vida e nossa capacidade de gerir nossas ações. A era digital tem sido uma devastação para as pessoas. Os jovens já não encontram prazer em se relacionar com as pessoas, e com isso são tomados por uma profunda solidão que os leva a procurar refúgio nas imagens de celebridades e artistas. Portanto, o processo de esvaziamento do ego deve ser diário. Sempre duvide dos seus pensamentos. Critique suas ações e seja determinado para que o seu eu domine suas emoções, e não o contrário. Segundo código da felicidade, felizes os empáticos, porque serão confortados. Algumas versões desse código dizem: felizes os que choram, porque serão consolados. Esse código pode soar como um paradoxo, haja vista que o mestre da emoção, que desejava que a humanidade conhecesse a verdadeira felicidade, ao invés de promover a alegria, aplaudiu as lágrimas. O que Jesus queria dizer é que a empatia e a capacidade de se importar com os outros, levando em conta seus sentimentos, era um grande passo para a felicidade. Aqueles que são egoístas, por mais que tragam um sorriso no rosto, serão infelizes. Ninguém se importava tanto com os outros quanto Jesus, e ele era muito feliz. As nossas cargas emocionais são fatores determinantes para o surgimento de algumas características. Portanto, o surgimento de talentos é mais influenciado pela educação da emoção do que por fatores genéticos, mesmo que você possua um talento nato. Se sua emoção estiver desequilibrada, seu talento nunca será 100% manifestado. Por isso, muitas pessoas tímidas acabam se tornando grandes professores ou péssimos alunos e acabam se tornando grandes cientistas. Se sua emoção for frágil e sem sabor, dificilmente você desenvolverá novas habilidades. Não despreze sua criatividade, por mais que você a use para se autodestruir. Existem muitas situações que você cria na mente que não precisam acontecer na vida real para te deixar abalado. Não se perturbe. Use sua criatividade para algo bom. Cuidado com o isolamento social e com a solidão. Eles só são efetivos em casos específicos, como períodos de meditação, mas há aqueles que se isolam por sofrimento e acabam sofrendo de boca calada. Não sofra calado. Você precisa usar o seu poder de expressão, ser empático consigo mesmo e parar de se culpar. Todos somos falhos. Torne-se empático de dentro para fora. Os amigos de verdade perceberão e devolverão em troca da sua empatia. Não se contente com as redes sociais. Se seus amigos reais se contam nos dedos, não tem problema nenhum, desde que sejam verdadeiros. Terceiro código da felicidade: felizes os pacientes, porque herdarão a terra da emoção. A felicidade pertence aos pacientes e não aos ansiosos. Uma pessoa ansiosa pode até ser feliz, suas emoções vão sempre estar variando, de triste para alegre e vice-versa. Não toleram frustrações e odeiam esperar. Existem dois polos que definem a ansiedade: a ansiedade saudável e a ansiedade doentia. A ansiedade doentia trata-se de pessoas que vivem inquietas,
presas em seu lixo mental. Já a ansiedade saudável é aquela motivadora que precede um acontecimento bom. Mas não ser ansioso não significa ser acomodado. É preciso encontrar o equilíbrio para que você não permaneça sempre no mesmo lugar. Para Jesus, nós não deveríamos nos irar, ter ataques de raiva ou ansiedade, algo que é muito comum nos dias de hoje. Precisamos ser pacientes e empáticos para contagiar o ambiente à nossa volta. Não podemos viver preocupados, até porque isso não nos acrescenta nada de bom. Apenas toma nosso tempo e prejudica nossa saúde. Nós, como única espécie pensante, falhamos em não gerenciar os nossos pensamentos. O sucesso que muitos buscam é baseado em coisas superficiais e banais. Queremos ter dinheiro, queremos ser reconhecidos e pagamos um preço alto por isso, que acaba custando muitas vezes nossa saúde mental. Não é que não devamos buscar o sucesso. Todos nós temos que correr atrás dos nossos sonhos. Mas não podemos esquecer que o verdadeiro sucesso está em ser feliz. Isso não significa ter uma vida perfeita, mas o prazer de se reinventar todos os dias. Mendigos emocionais entre os homens mais ricos. Marco Polo estava agora diante de uma plateia que detém 90% da riqueza mundial, formada por grandes empresários do Vale do Silício e grandes nomes do comércio e da indústria internacional. E mesmo muito ricos, não se tornaram egocêntricos. Alguns deles são grandes filantropos da humanidade. Marco Polo foi enfático ao dizer que naquela plateia havia somente mendigos, não financeiramente, mas sim emocionalmente. Fato é que muitos bilionários vivem a escassez daquilo que o dinheiro nunca poderá comprar: a felicidade, tranquilidade e a alegria. Pessoas que se prendem a status e estão rodeadas de pessoas que nem sabem se podem confiar, que estão apenas esperando uma oportunidade de se dar bem. Muitos não imaginam como seria sua vida se perdessem seus bilhões do dia para a noite. Quem ficaria do seu lado? Os verdadeiros ricos são aqueles que não gastam comprando algo que não lhes pertence, como frustrações, ofensas, críticas. Enquanto os pobres, em felicidade, se deixam levar por seus lixos emocionais. Ser rico é ser empático, é valorizar a família, é ter uma boa relação com seus filhos e seu cônjuge. Quem vive relações superficiais não tem empatia, está sempre com a conta cheia, mas sua conta emocional está vazia. Não deve ser fácil para alguém muito rico enxergar que o dinheiro não é tudo, mas se ele deseja ser feliz, precisa aprender a conquistar o que o dinheiro não compra. Muitos ricos querem sentir o perfume das flores, mas poucos querem sujar as mãos para cultivá-las. Quarto código da felicidade: felizes os que têm sede de justiça, porque serão fartos. Esse código diz respeito às pessoas que são inconformadas e têm sede de justiça. Não se conformam com a corrupção nas empresas e governos, com a violência e a fome mundial. São inconformadas com o bullying nas escolas, com a desigualdade social. São pessoas que lutam pelos direitos humanos. Mesmo sendo uma sociedade falha, Jesus dizia que deveríamos estar sempre inconformados com a injustiça, com sede e fome de criar um mundo mais justo e solidário. Quinto código da felicidade: felizes os que têm compaixão, porque serão abraçados. Todos nós somos falhos, não importa a nossa posição social. Estamos sempre suscetíveis a errar. O importante é saber reconhecer em si que você não é um ser perfeito e que não precisa ficar se culpando por erros que cometeu. Reconhecer suas falhas é um grande passo para evitá-las. Mais importante que isso é saber que os outros são seres humanos como você e também estão sujeitos a errar. Aprenda a perdoar as pessoas, pois quem não perdoa os outros nunca aprenderá a perdoar a si mesmo. Não seja radical com os outros. Jesus sabia a importância do perdão e o praticou até o fim de sua vida. Sabia que havia muitas pessoas presas em sua cadeia mental e as ofereceu perdão, pois não sabiam o que estavam fazendo. Disse Jesus: ama o próximo como a ti mesmo. Essa declaração é sem dúvida de grande importância e todos nós devíamos considerá-la como extremamente útil em nossas vidas. Amar o próximo não envolve apenas amar as pessoas à sua volta,
Familiares, amigos ou somente aqueles que compactuam com suas ideias? Todos aqueles que você vê são os seus próximos. A intensidade do amor a expressar vai depender exclusivamente do quanto você ama a si mesmo. Para o homem mais feliz da história, não havia diferenças entre as pessoas. Seja um rei ou um súdito, ambos estão sujeitos aos problemas psicológicos e psiquiátricos deste mundo. Todos precisamos de compaixão, e cada um de nós possui um tesouro dentro de si a ser descoberto. Sexto código da felicidade. Felizes os transparentes, porque verão o invisível. Ser transparente é ter honestidade para avaliar a própria personalidade. É saber reconhecer os seus erros. Quem não tem transparência não forma sucessores, e sim herdeiros. Os herdeiros são imediatistas, enquanto os sucessores pensam a médio e longo prazo. Os herdeiros sabem lidar com dores e frustrações, já os sucessores são resilientes. Os herdeiros geralmente são ingratos, enquanto que os sucessores esbanjam agradecimento. Herdeiros só querem saber de seus direitos, mas os sucessores são empáticos e pensam no bem-estar dos outros. Pense bem se você está formando herdeiros ou sucessores. Apesar dos avanços medicinais e das indústrias de lazer, nunca tivemos uma geração tão doente como a de agora. Isso porque não somos transparentes, não temos a capacidade de olhar para dentro de nós e avaliar todo o lixo mental que nos prende. Jesus mostrou que somos seres que escondem seus sentimentos, mas ele não teve medo de chorar na frente de seus discípulos. Porém, nós não conseguimos expressar nossos sentimentos a nossos filhos. E com um ego doente, isso nunca poderá ser modificado. É preciso ter transparência. Sétimo código da felicidade. Felizes os pacificadores, porque serão chamados de filhos do autor da existência. Uma pessoa pacificadora enxerga além dos próprios olhos. Ela consegue enxergar o sofrimento de outras pessoas e sabe filtrar os seus sentimentos. Quem enxerga o essencial consegue pacificar a mente de outros. Pacificar envolve absorver o que de melhor as pessoas têm a oferecer e usar a seu favor. Considerando que isso não fará bem somente para você, devemos lembrar que ninguém é tão ruim que não tenha nada de bom a oferecer. Muitos que acreditam em um autor da existência questionam o porquê de ele não intervir nas atrocidades da humanidade, nas guerras, fomes e pandemias. Para Jesus, Deus não intervém na humanidade, pois nos deu a capacidade de livre escolha. Se ele interviesse cada vez que houvesse um problema, haveria somente bajuladores e serviçais, não filhos que o amariam. Nenhum pai quer ter um filho por perto, apenas por interesse. Sendo Deus a personificação do amor, ele deseja que seus filhos sejam pacificadores, e todo aquele que o faz é chamado de filho. Uma carta de amor para a humanidade. Por fim, todo aquele que não tiver gestão da emoção está sujeito a viver em uma prisão mental e descontrole emocional. É provável que, se tivéssemos estudado a mente de Jesus um tempo atrás, não tivéssemos tantos transtornos emocionais e pessoas doentes como hoje. Somos escravos em uma sociedade livre, pois somos aprisionados pelos predadores que estão dentro de nós: a autopunição, a hipersensibilidade, o ciúme, a inveja, o excesso de trabalho, sentimentos de vingança. Não há como fugir desses predadores, mas é possível domesticá-los. Ser feliz é poder treinar a sua emoção para estar sensível às coisas que não podem ser vistas ou ouvidas. Não se preocupe apenas com as coisas superficiais desse mundo. Derrame lágrimas. Expresse seus sentimentos às pessoas que você ama e a si mesmo. Ser feliz é reconhecer que você é um ser humano em constante desenvolvimento, que não se atém a falsas verdades, que se reinventa a cada dia. Ser feliz é ter empatia e saber que, independente das diferentes culturas, raças e etnias, somos todos iguais. Ser feliz é entender que antes de amar alguém, você precisa aprender a amar a si próprio, se apaixonar pela sua vida. Ser feliz é compreender que, por mais que alguém te magoe e te faça mal, ele ou ela esconde um ser frágil dentro de si e por isso você precisa perdoar, pois o perdão é a melhor forma de vingança.
Não desista da sua vida e nem de seus sonhos. Procure treinar a sua mente e sua emoção a cada dia. E não se preocupe se você cometer falhas durante o percurso. O importante é levantar e seguir em frente, ainda mais focado e decidido. E nas últimas palavras de Marco Polo, que nas suas primaveras emocionais você seja amante da alegria e nos seus invernos existenciais seja amigo da sabedoria. Insta Insights. A melhor maneira de se vingar de um inimigo é perdoando-o. Os verdadeiros ricos são aqueles que não gastam comprando algo que não lhes pertence, como frustrações, ofensas, críticas, enquanto que os pobres, em felicidade, se deixam levar por seus lixos emocionais. Ser rico é ser empático, é valorizar a família, é ter uma boa relação com seus filhos e seu cônjuge. A intensidade do amor a expressar vai depender exclusivamente do quanto você ama a si mesmo. Não basta somente ter fé, é preciso agir. Neste livro você aprendeu que a complexidade da mente de Jesus intriga a todos, desde as pessoas mais simples até o mais intelectual dos cientistas. Ele nos mostra que a gestão da emoção é essencial para uma vida livre e equilibrada, sendo essa a verdadeira riqueza que o dinheiro não pode comprar. A felicidade começa dentro de cada um de nós, reconhecendo nossas falhas, esvaziando o ego e sendo empático com as pessoas, considerando que o caos exterior só pode ser controlado se o eu estiver em paz e devidamente organizado.